Mais do que honroso estar com essas potências aqui, nesse momento, discutindo algo que eu acho extremamente importante para os nossos processos transformativos, verdadeiramente falando, neste país e, quiçá, em todo o mundo. E aí, dentro dessa temática dificílima e importantíssima, eu tento me localizar, dizer que a minha fala, ela está dentro do lugar que eu ocupo como um intelectual antirracista e, fundamentalmente, como um sujeito, um ser humano que se construiu, se ergueu desde criança nas chamadas comunidades de terreiro, que vai ser, digamos assim, fundamentalmente o lugar da minha fala. Eu quero agradecer o convite, né, de verdade, e dizer que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu vou pensar as questões aqui propostas dentro de uma perspectiva erguida por aquilo que nós chamamos de poesia. E tem uma intelectual negra que eu tenho uma admiração profunda, que se chama Audre Lorde, que diz uma coisa mais ou menos assim: essa destilação da experiência da qual brota a verdadeira poesia faz nascer o pensamento, tal como o sonho faz nascer o conceito, tal como a sensação faz nascer a ideia, tal como o conhecimento faz nascer, antecede a compreensão. E é justamente desse texto luminoso de Audre Lorde, quando ela diz que poesia não é um luxo, é que eu quero começar a minha fala nessa discussão sobre negritude e ancestralidade nos espaços acadêmicos. A questão básica é justamente essa. Primeiro, ainda recorrendo também a Audre Lorde, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, quando ela diz assim, que o pensamento eurocêntrico, a filosofia eurocentrada, diz o seguinte: penso, logo existe. E ela faz, fala, afirma, sinto, logo posso ser livre. A ideia de que já há uma ruptura epistemológica nessa frase, nessa escolha que Audre Lorde faz, e tem a ver com a temática que nós estamos buscando aqui. A ideia de que sempre existiram no Brasil, a partir do momento dos processos formativos e do encontro entre os povos, sempre existiu no Brasil outras maneiras de se pensar, sempre existiu no Brasil outras formas de entendimento, de compreensão do mundo, e essas formas foram subjugadas, submetidas, invisibilizadas, e a academia cumpriu esse papel de invisibilidade também, porque, querendo ou não, nós estamos marcados e mergulhados ainda de um tipo de conhecimento que é um conhecimento eurocêntrico. Quando se fala de ancestralidade, a gente não pode pensar na ancestralidade num lugar comum. Todos os povos possuem ancestralidade. Mas a marca da ancestralidade que eu quero falar aqui é fundamentalmente a ancestralidade africana, ou as ancestralidades africanas, ou africana no sentido mais profundo que esse termo pode representar. No nosso caso, imediato, a questão da ancestralidade indígena, ou seja, o mundo afro-indígena é fundamental para que nós possamos pensar essas ancestralidades e buscar novas formas de construir sentidos para uma coexistência muito mais ética, uma coexistência muito mais interessante, muito mais potente. Essa ideia do penso logo existe é um fundamento muito grande do que nós chamamos do racionalismo, né? Da racionalidade. Essa racionalidade cartesiana que faz a gente pensar e tentar provar tudo acerca do pensamento. Quando Audre Lorde, falando como poeta, busca a ideia do sentir, a noção do sentimento, ela causa uma ruptura e ela acaba dialogando com outras formas que não são as únicas formas de se gerar conhecimento, de se gerar isso que nós podemos chamar de pensamento. Audre Lorde, ela vai, aciona todo o sentir, o sentido do corpo, o conhecimento baseado também em
em outras instâncias, em outros elementos reflexivos que não tem nada a ver, ou que não tem unicamente a ver com o que nós chamamos de razão. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico porque coloca a gente no lugar da importância que a ancestralidade tem para gerar novos caminhos para essa sociedade chamada Brasil. E quando a gente pensa na ancestralidade, eu falo da ancestralidade que a gente vai encontrar hoje reverberando no pensamento de intelectuais como Ailton Krenak, que faz uma palestra que é reunida em um livro e diz o seguinte: ideias para adiar o final do mundo. Eu falo no pensamento filosófico de Tigana Santana, que mesmo antes de fazer uma grande tese de doutorado, construiu uma obra de 3, 4 CDs, onde ele se baseia nessas experiências do terreiro para construir um tipo de conhecimento que é muito mais próximo dos nós brasileiros do que aquele que é ratificado como conhecimento. Eu quero dizer que a história que eu comecei com a aula do Lorde, justamente também para fazer uma homenagem às mulheres que me convidaram para esse evento, está ao lado dessa potência aqui, da professora Catiúcia, né, que a gente acompanha dentro dessa representação importante que ela tem sobre o mulherismo africano. Eu acho que isso é muito potente para todos nós. Eu trago a Aldo Lorde por ser poeta e ser apaixonado por ela, e saber que de alguma forma, ao dizer sinto, logo posso ser livre, Aldo Lorde participa do reencantamento do mundo. Ou seja, se o mundo foi desencantado numa perspectiva do raciocínio weberiana, a gente pode buscar o encantamento em Aldo Lorde como em autores que tratam de uma coisa chamada de filosofia da ancestralidade, conhecida aqui na Bahia de todos nós, que é o professor Eduardo Oliveira, que trata justamente dessas questões. O que seria esse encantamento? O encantamento de que nós estamos falando é um encantamento que se refere necessariamente à noção de feitiçaria? O que seria construir conhecimento a partir da perspectiva do encantamento, a partir da perspectiva de uma poética do sentir, de um sentir muito mais profundo que envolve também noções de raciocínio. Essa perspectiva do encantamento é que segue o componente do qual eu ensino na Unilab. Existe um componente da Unilab chamado Filosofia da Ancestralidade, onde a grande base de construção analítica é justamente as experiências científicas, filosóficas, artísticas, socioexistenciais das chamadas comunidades tradicionais. Como eu sou alguém localizado no terreiro, me construí nessa perspectiva, tenho hoje essa vantagem, esse orgulho de poder ensinar um componente onde a base teórica das minhas reflexões me chegam a partir da experiência que eu tenho com a minha Yanomixá, com a minha Négua, com a minha Doné, com a Mãe Zumira de Zumbá. E isso, ainda no Brasil, e principalmente no campo acadêmico, causa um estranhamento muito grande, porque a gente foi obrigado a cometer uma espécie de epistemicídio, né? A gente matou, a gente invisibilizou aquilo que é tão potente para a gente reconhecer as marcas civilizatórias africanas e indígenas no território brasileiro. Então, quando se fala de negritude nos espaços acadêmicos, a gente fala de processos civilizatórios. A gente fala de um entendimento de ciência, de conhecimento que é vital, ou seja, essa história ela é muito forte porque ela não está dentro só de princípios africanos. Eu acho que, como a gente está no campo da filosofia, é importante a gente pensar na chamada filosofia da libertação, é importante a gente falar das chamadas epistemologias do Sul, é importante a gente falar que tudo isso acaba gerando um princípio de diálogo fundamental para a gente construir novas formas de entendimento do mundo. E que a gente possa combater, através da universidade também, através dos processos educativos brasileiros,
esse mal tão gritante na nossa sociedade que é o racismo. E por isso que todos devem falar do racismo. E por isso que a ancestralidade, na perspectiva africana, nos ensina a respeitar todo esse material de potência que são as chamadas, esse material potente que são as chamadas comunidades tradicionais, e que serve para que a gente tenha uma visibilidade histórica muito mais profunda do que nós somos como povo. Isso não quer dizer que a gente vai gerar um processo de escanteamento das tradições eurocêntricas. A gente não quer uma sociedade desigual. O projeto da ancestralidade, nessa perspectiva, busca uma sociedade compartilhada, onde todos possam coexistir a partir de uma coisa chamada de ética da coexistência. É um projeto utópico, é um projeto possível, difícil, por conta de todos os conflitos não produtivos que nós efetivamos, mas nós precisamos entender que o caminho para encontrar o Brasil de uma forma mais interessante e testemunhar para o mundo uma forma de conhecer diferente, interessante para todos nós, é através desses princípios de ancestralidades e através de um reencantamento do mundo, de uma perspectiva afro-indígena fundante, para que nós possamos, de fato, ter uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais igualitária no sentido das relações sociais. E aí, eu estou pensando, porque tem pouco tempo, né, no pensamento de várias pessoas que sempre estiveram aí e fizeram com que a gente entendesse isso. Eu vou citar o nome de uma beata, já que já citei o nome de uma Zumira de Zumbá. A experiência existencial de uma beata no Rio de Janeiro foi fundante para que a academia tomasse conhecimento de novas formas, de novos jeitos de conhecer. O pensamento de Tigana Santana, que agora fez uma tese brilhante e que traduziu o pensamento de Foucault também, para pensar a questão das chamadas filosofias banto espalhadas, né, que se espalham pela diáspora. A presença de Clementina de Jesus, o canto cultural dessa artista tão importante e que carregou essas tradições africanas através do canto da voz, descoberta tão tardiamente, mas com a presença de 20 anos conseguiu reformular, revolucionar a música popular brasileira e nos apresentar a nossa condição de pensadores através das tradições orais africanas. E essa oralidade que não deve ser pensada tão somente na perspectiva da voz, da fala, mas esse conjunto complexo que representa a oralidade, que tem tudo a ver com o que a gente encontra nos terreiros de Candomblé. Pensando nisso também, por conta dessa fábrica constante do racismo, né? Eu penso em Lima Barreto, que é uma outra potência. Lima Barreto, que aparentemente ficou tão distanciado da sua condição ancestral africana, um homem que falava francês, né? Que falava inglês, que tinha um domínio, um homem que tinha todo um preparo para se tornar um engenheiro, que foi aniquilado de si. E justamente por conta dessa espécie de esquizofrenia gerada pelo racismo, construiu um texto daquele que a gente quer combater. A minha fala é contra isso, que Lima Barreto disse no Cemitério dos Vivos, né? Veio repentinamente um horror à sociedade e à vida, uma vontade de absoluto aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz, um desejo de perecimento total da minha memória na terra, um desespero por ter sonhado e ter me acenado tanta grandeza, e ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança. O racismo tem feito isso com as nossas potências. O racismo direcionado aos negros, o racismo direcionado aos indígenas, e do racismo todos os desdobramentos interseccionais que a gente pode acionar nessas discussões, né? E o antídoto tem a ver com a ancestralidade. E para encerrar minha fala, pensando em ancestralidade, eu vou na África, num grande poeta chamado José Craveirinha,
para dizer que ele gritou ao mundo aquilo que faltou, de certa forma, em Lima Barreto, não em grandeza, mas em pertencimento direto e imediato, que diz o seguinte: tambor está velho de gritar, ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, corpo e alma só tambor gritando na noite quente dos trópicos, nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra, eu. Só tambor rebentando o silêncio amargo da mafalala, só tambor velho de sentar no batuque da minha terra, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia, só tambor ecoando com a canção da força e da vida, só tambor noite e dia e noite, só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor. Como é que a gente consegue, né? Depois passar adiante com essa emoção. Vou passar agora para nossa mestranda, Caxias de Ribeiro. Boa tarde. Deixa eu só cronometrar o tempo aqui também. 6 minutos. Rotep, família. Como a irmã muito bem me apresentou, meu nome é Catiúcia. Fico feliz de voltar aqui. Eu estive aqui em dezembro, né? No final de dezembro, e vir ao NEB é sempre uma satisfação muito grande, assim, né? E vir ao NEB para falar de filosofia também é uma satisfação maior ainda, assim. Primeiramente eu queria pedir licença à ancestralidade para que eu possa falar. É um hábito que eu tenho, né? Sempre, em qualquer lugar, qualquer coisa que eu vou falar, eu sempre peço licença para a ancestralidade. Dar a bênção aos meus mais velhos, pedir a bênção aos meus velhos e dar a bênção aos meus mais novos. Dizer que é uma satisfação poder falar de filosofia e poder falar de ancestralidade, né? E ancestralidade que é algo tão vivo e tão visceral para as comunidades africanas, né? Para nós, pessoas pretas, e para pessoas não pretas também. Pensar ancestralidade é pensar um outro formato, é pensar uma outra possibilidade social que, parabéns, que o professor muito bem nos trouxe, assim. E depois de compreender muito o quanto a ancestralidade é importante, eu que tenho um percurso estudando filosofia africana desde a graduação, né? Desde a graduação, monografia, mestrado e agora no doutorado. E quando eu cheguei no doutorado e eu comecei a investigar o Kemet, comecei a investigar uma filosofia que é produzida na antiguidade, eu estudo filosofia antiga, eu compreendi que para entender essa filosofia da antiguidade eu tinha que falar de ancestralidade. Tinha que entender que a ancestralidade ela não pode ser feita somente uma leitura como uma definição genealógica ou uma definição do percurso da nossa existência. A ancestralidade ela é um conceito que nos possibilita, sobretudo, reconfigurar vidas, reconfigurar humanidades, reconfigurar a ontologia. E quando nós retomamos a ideia de ancestralidade
e trazemos ancestralidade para dentro da academia, né, principalmente para nós, estudantes de filosofia, que estamos tão engessados no penso, logo existo, essa ideia dessa razão extremamente hegemônica dentro do pensamento da filosofia, né? Essa ideia de compreensão de mundo que está galgado exclusivamente na razão, né? Uma ideia de um sujeito, de um humano, que ele precisa pensar para existir. Quando, na verdade, quando estamos falando de negritude e ancestralidade, estamos falando de pessoas pretas e até mesmo pessoas não pretas, a ideia de um pensamento estritamente racional, ele é insuficiente para dar conta dos sujeitos, ele é insuficiente para dar conta dos seres humanos, né? Uma vez que nós somos razão, mas não somente razão, né? Tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Marimba Ani, que ela diz assim, que quando nós vamos pensar essa realidade para as pessoas africanas, a razão ela não dá conta desse sujeito, porque esse sujeito, eles precisam sentir para coexistir, né? Então é uma ideia de sentir, então como que nós poderíamos fazer um diálogo de contraponto que não é, pelo menos, o meu desejo, não é o meu desejo na filosofia, né? Eu não estou aqui para refutar, tampouco para destituir nenhum modelo de filosofia que foi criado até agora. O meu compromisso com a filosofia africana é justamente dizer que existe um outro modelo de filosofia, existe um outro paradigma, existe um outro caminho para pensar a filosofia. Nesse sentido, ela não vai questionar, ela não vai destituir, tampouco refutar e tentar pegar o lugar dessa filosofia dita da tradição, né? Porque a tradição todos os povos têm. Então, se existe uma filosofia da tradição no Ocidente, existe uma filosofia da tradição no continente africano, existe uma filosofia da tradição na Ásia, na Índia, todos os povos do mundo têm filosofia da tradição. Então, se nós afirmamos que uma filosofia da tradição ela é exclusivamente racional ocidental, nós caímos na grande denúncia da Sueli Carneiro, do Boaventura e tantos outros pensadores, que é o epistemicídio. E aí, esse modelo de uma filosofia da tradição dentro da universidade, o que ela faz para uma pessoa preta, né? O que ela faz para uma pessoa negra que está dentro da universidade? Eu posso falar de mim, quando eu estava na universidade. Era extremamente violento para mim estudar filosofia. Porque não era interessante? Super interessante. Eu adorava. Mas faltavam alguns elementos que não davam conta de mim. Não davam conta do meu lugar enquanto essa realidade de mundo que eu me configurava. Também porque eu sou uma mulher que tem 39 anos de vida e nos meus 39 anos eu nunca tive outra espiritualidade, né? Eu venho de uma realidade de mundo onde meu pai foi iniciado com 7 anos, minha avó Yalorixá, então eu nunca tive uma outra espiritualidade. Quando eu chego na academia, a academia me apresenta um modelo de pensar a humanidade estritamente racional, eu levei um baque, eu levei um susto, eu falei, opa, mas quem é essa humanidade? Quem é esse sujeito que essa filosofia se propõe a pensar o tempo todo? Então, quando nós trazemos esse diálogo de ancestralidade para cá, é entender que nós estamos pensando a ancestralidade como um conceito determinante na filosofia, né? Pensar a ancestralidade como uma possibilidade de converter essa ideia de ancestralidade como um elemento primordial que já existia na filosofia antiga africana. Pensar a ancestralidade como uma perspectiva de reconstrução do sujeito. Pensar a ancestralidade como um princípio ontológico mesmo. Como que nós vamos definir um modelo de ser, né, um modelo de ser e estar no mundo, esse sujeito que se configura a partir da ancestralidade. Né? Para os seres africanos, por exemplo, quando o Marimba diz assim, se tu desloca essa realidade desse sujeito, se tu distancia ele da ancestralidade, tu mata esse sujeito. Se tu cobra dele o tempo inteiro que ele dialogue com uma perspectiva de mundo que não esteja atravessado pela ancestralidade, há uma incompletude desse sujeito, há uma incompletude desse ser. Né? Justamente porque quando nós estamos falando dessa realidade de mundo que a Audre Lorde muito bem traz, que é a Bell Hooks, que é uma outra
pensadora incrível, né? Tipo, sou muito fã de Catharina da Bell Hooks. Eu sempre digo que o meu sonho mais dourado é conseguir escrever como a Bell Hooks escreve. O que é essa ideia de sentir? O que é essa ideia de sentir e coexistir? Se coexiste onde? Se coexiste a partir de que lugar? Se coexiste a partir da ancestralidade. Então, nós temos que pensar que a ancestralidade ela é uma possibilidade de reconstrução dessa compreensão de humanidade. E trazer a ancestralidade para dentro da universidade, trazer a ancestralidade para discutir dentro da academia, possibilita que as pessoas pretas que estão na universidade consigam falar a partir do seu lugar. Consiga problematizar questões que são tão caras dentro da universidade, porque a gente sabe que a universidade ela é extremamente ocidentalizada, ela é extremamente branca, hegemônica e não dialoga com nada que não esteja dentro do seu quadrante. Qualquer coisa que não esteja dentro do seu quadrante, dentro do seu perímetro de análise, a universidade já entende que não é legítimo, a universidade já entende que não é. Vide filosofia africana, por exemplo. Nós estamos em 2020 e hoje nós conseguimos ter um diálogo melhor, mas ainda sabemos que muitos departamentos de filosofia não entendem a filosofia africana como filosofia. Não entende filosofia africana como um princípio filosófico que está não só para uma perspectiva de entender que os africanos construíram modelos epistêmicos, mas sim que esse modelo de filosofia que a filosofia africana dá é um modelo de reconstrução de uma humanidade destroçada pelos processos coloniais. E esse modelo de humanidade que a filosofia da tradição ocidental apresenta, ela é insuficiente para dar conta dos seres africanos. É por isso que qualquer pessoa preta que está aqui dentro sabe o quanto é violento para nós estar na universidade. Sabe o quanto é doído para nós esse percurso da universidade. Sabe o quanto nem sempre é uma empatia com o que a universidade apresenta para nós. É sempre doloroso, é sempre custoso. O que é isso senão uma violência com a tua coexistência? Está ali estudando, está ali o tempo inteiro construindo uma realidade de mundo que não dá conta de ti. A mesa anterior, quando eu cheguei, eu peguei no final, uma pena que eu não vi, mas acho que foi a irmã que estava falando, ou outro irmão que falou antes dela, sobre a ideia dos modelos, né? Que modelos são esses que nós daremos contas a partir dessa perspectiva ocidentalizada que a universidade coloca, que é tão fechada, que é tão compartimentada, que é tão violenta, né? Que é tão castradora de humanidades. Então, a ancestralidade, ela precisa servir como uma interpretação de reformulação desses sujeitos, né, a partir das suas próprias filosofias, a partir das suas próprias perspectivas dos seus territórios. E entender que existe, sim, um modelo filosófico que já está para a África, né, e que está na filosofia africana. Quando a gente pega, por exemplo, o Teófilo Benga, que é um grande filósofo, estudioso de filosofia kemética, né, que reintegra Kemet para a humanidade, que diz assim, não, os povos da antiga terra do Nilo, eles já produziam filosofia, só que eles produziam uma filosofia que estava preocupada com a reconstrução do ser e com a reconstrução dessa realidade de mundo que é, nem falei nada ainda, só para 10 minutos. Gente, mas vou correr. Então, a partir dessa realidade que o Obenga nos traz, de pensar uma filosofia que é uma filosofia da ancestralidade. Quando nós estamos falando de filosofia kemética, por exemplo, nós estamos falando de uma filosofia da ancestralidade. E como esse modelo de filosofia pode nos ajudar a reconstruir as pessoas negras. O que a filosofia antiga pode nos possibilitar? Para pensar um outro modelo de humanidade. É pensar os nossos corpos, pensar as nossas perspectivas de mundo a partir das nossas realidades filosóficas. Pensar o terreiro como um espaço de reconstrução social, sim. O culto ao Ori, por exemplo, né, cada manhã, pensa meu pai Zezé que está ali, toda vez que nós levantamos de manhã e nós fazemos culto ao Ori, o que é o culto ao Ori, senão essa reconexão com a existência que volta para nós e faz com que nós nos reinterpretamos a partir de uma realidade de mundo que nos possibilita caminhar. Né? E a gente sente essa realidade de mundo a partir do nosso IB. O IB era como era chamado o coração do antigo Kemet.
né? Mas o coração não é esse coração físico, porque esse coração físico tinha o nome de Hat, né? Nós estamos falando de Ibe, o coração dentro de uma perspectiva metafísica, o coração dentro de uma perspectiva do Ori. Então, entender que é uma produção de filosofia que se faz com o coração, porque é uma produção de filosofia que não está descolado do que a filosofia clássica ocidental chama de essa desconexão de mitos e logos para o ser africano, ela não existe. Então a filosofia, então a ancestralidade, ela passa a ser justamente uma possibilidade de reconfiguração a partir dos modelos de filosofia já existentes. Se nós viermos para o Brasil, os terreiros são esses lugares. Preste atenção, e aí trazendo o Mambiata mesmo, ou trazendo o Yao Dekayode, que é a Mãe Stella, e tantas outras Yalorixás, o quanto esses modelos de reconstrução de humanidade a partir da ancestralidade reconfiguram e reconstroem territórios. E a universidade precisa entender esses modelos como modelos legítimos de filosofia. A universidade precisa entender esses modelos como modelos legítimos de reconstrução do sujeito. Como que a gente vai dar conta de corpos que não conseguem mais se identificar dentro desses modelos de humanidade que é castrador, né? Então a ancestralidade possibilita olhar para esses corpos, olhar para essas realidades de mundo a partir de uma perspectiva de reontologização, como fala o mestre Jaime, né? Pensar a ancestralidade dentro de uma perspectiva filosófica é partir de uma reontologização do sujeito. Pensar um modelo de ontologia que não seja um modelo de ontologia racional. Quando nós não pensamos um modelo de ontologia que não seja racional, automaticamente nós fazemos o quê? Nós acionamos a ancestralidade para dar conta de nós. Porque nós somos seres que estamos diretamente ligados à ancestralidade, né? E isso para a filosofia antiga quemética, por exemplo, era algo extremamente natural. O Omega traz, por exemplo, quando a gente vai pensar o constituinte do ser, como esse ser ele era formado. Ele vai dizer assim, existe um modelo de ser que existe e esse ser que existe movimenta-se, né? Então, esse ser que existe, ele existe porque ele coexiste na ancestralidade. Então, é um movimento de um vir a ser em constante movimento de diálogo ancestral, e aí ele traz Ma'at como um ideal moral ético, e aí o professor trouxe uma ética da coexistência, e aí está extremamente ligado a essa filosofia quemética de Ma'at, que é essa ética do equilíbrio moral, mas uma ética de um equilíbrio moral de reconstrução sua, singular, mas esse singular não individual. Essa ética sua singular que incide diretamente na comunidade. O Mongobi Ramose traz isso na perspectiva de uma filosofia Ubuntu, quando ele vai dizer, por exemplo, como que é uma tríade ontológica de construção do ser. Eu sou porque o ontem foi, o hoje é e o amanhã vai existir. E isso se dá justamente por uma ligação com a ancestralidade. Existe uma responsabilidade comunitária que pensar a razão unicamente não dá conta desses seres. E aí, a partir disso, Omega diz, eu existo e em mim existem todas as possibilidades. Eu existo, existem todas as possibilidades, é entender que o movimento de reflexão da vida que se fazia nas peranques, que eram as casas da vida, é o mesmo exercício que nós fazemos no axé, por exemplo. Então, entender que sim, a ancestralidade produz uma filosofia, e no Brasil se produz uma filosofia de axé, assim como se produz uma filosofia ameríndia. Então, como que nós vamos fazer esse diálogo e trazer para o Brasil? O que o professor Renato Nogueira vai dizer como uma filosofia, uma filosofia de uma afroperspectiva. Pensar uma filosofia das experiências africanas com as experiências indígenas e trazer para a academia para entender que existem outros modelos de filosofia que precisam se entender. Se a academia não estiver aberta para esse diálogo de entender a ancestralidade como uma categoria, como um conceito de definição de ontologia, ela vai formar tudo menos seres completos. Ela sempre nunca vai avançar nos diálogos que são importantes para a academia na medida que ela está pensando outras reconstruções de seres. A filosofia, eu sempre pergunto nas minhas primeiras aulas, né? A filosofia, ela
pensa o ser ou ela diz qual é o ser a ser pensado? E na medida que ela diz qual é o ser a ser pensado, o que ela traz? Ela traz um modelo. E esse modelo mata outros modelos. Então, quando nós estamos pensando possibilidades de filosofia, e aí pensar uma filosofia que seja pluriversal, outros modelos de filosofia, outras perspectivas de filosofia, colocar a ancestralidade não como um mero não no sentido reducionista, mas não só pensar a ancestralidade como uma perspectiva espiritual, que também é, mas pensar a ancestralidade como o que veio ontem incide diretamente no que acontece hoje. Né? E essa responsabilidade não pode ser vista como simplesmente um mito que não incide na realidade de mundo. E aí eu ouso dizer que há um descarrilhamento tão forte frente à população africana, porque há muito tempo nós estamos tentando nos reconfigurar dentro de um modelo de ontologia que não dá conta de nós. E esse modelo de ontologia que não dá conta de nós reserva um lugar de humanidade para determinados corpos e não reserva um lugar de humanidade para outros corpos. Por quê? Porque ela desenha um modelo de ontologia que dá conta de quem sobrevive e mata quem não sobrevive. Então, quando tu traz uma categoria de entendimento a partir da própria realidade desse ser, aí você está produzindo um modelo de filosofia de transformação. Pensar o corpo das mulheres, pensar o corpo das pessoas trans, pensar o corpo das pessoas pretas. E todos esses modelos de filosofia, todas essas pessoas estão em efervescência num momento de pulsar, porque a ancestralidade pulsa dentro delas, a todo momento diz para ela o que elas são. E aí ela está tão engessada dentro de uma razão violenta, para falar uma outra palavra, violenta, que mata e castra. Então, pensar ancestralidade como uma categoria de transformação, pensar ancestralidade como uma reconstrução, e aí eu trago São Professomé no Espírito da Intimidade, quando ela nos convida a nos reconstruir enquanto seres espirituais. Entender que o nosso corpo é um corpo-espírito e essa matéria, ela coexiste no espírito. Nós somos um movimento, e é isso que eu acho que a gente vai dar o nome de Keper, um movimento do dia a dia, um movimento de se reconfigurar a partir da ancestralidade. Há uma conexão e o espírito não pode ser negligenciado ou visto somente como uma perspectiva espiritual. Ele também tem uma perspectiva de transformação. E aí eu queria trazer uma passagem da Sobofu, e aí nós podemos abrir e dialogar muito mais, que ela diz: tal mundo espiritual envolve e afeta absolutamente a todos no mundo. Sem o Espírito, nunca teríamos chegado aqui. Sem o Espírito, fica difícil saber se vamos acordar vivos amanhã. Fica difícil saber se teremos vida. Então, pensar que as filosofias existentes dentro dos territórios africanos do Brasil, elas são filosofias de transformação, elas transformam o território. Foi ela que manteve as pessoas pretas até hoje, justamente porque elas também estão galgadas numa filosofia ancestral. Obrigada. Nós vamos abrir agora um bloco de 2 blocos, ou 3, dependendo de quantas perguntas vocês vão estar disponíveis para fazer. Já estou vendo ali um Romão em pé, então são 3 blocos com 3 perguntas. Por enquanto, 1, pessoas olhando para a mão, 2. Por enquanto, 2 pessoas. Boa tarde, gente. 3. Já fechou um É bloco. muita emoção um dia só. É para mim uma honra ter a figura do professor Marlon, que é meu professor aqui, na NEP, e a gente depois tivemos a oportunidade de fortalecer a amizade e cada dia mais eu respeito, mais admiro a pessoa que ele é. Não só pelo amor dele à ancestralidade, mas pelo ser lindo. Ele é a maneira como ele olha as pessoas, como ele trata cada uma delas. O amor ao conhecimento é uma forma que realmente me encanta. A humildade, você sempre se reporta às pessoas que você encontra no caminho. A Tiúsca eu não conhecia no ano passado, aqui no evento, para mim foi um prazer, com a filosofia africana, que já vem buscando uma certa quietude de filosofia africana, mas com certa dificuldade também de achar e de entender qual seria o aporte teórico que desse uma fundamentação para levar os estudos adiante. Mas estou vendo hoje vários caminhos possíveis, tem sido bem interessante. Eu gostaria, antes de fazer a minha pergunta, declamar um poema
já que ele começou com um poema, eu acho que esse poema, de certa forma, fala também a proposta da ancestralidade e do qual seria a preocupação da filosofia, de um modo geral, seja ela qual fosse, que fala mais ou menos assim: quando a beleza transcende os olhos, o ar fica rarefeito e as borboletas voam no vácuo das ondas do mar. Janaína, percebendo o que está acontecendo, comenta: quero dendê nessa panela. Oxóssi, sorrindo, acrescenta: quero mandinga nesta roda. Nesse instante, rios de risos tomam conta do salão, o riacho renasce no terreiro de Oxum, e o amor brota do chão pisado, castigado pela seca de outrora. Né? Eu acho que a ancestralidade tem essa proposta, né, de amor. Né? Você não vai ver nunca uma pessoa que devota a sua vida à ancestralidade agir de violência para com a outra pessoa. Né? Então, o outro ponto que eu gostaria de colocar, e aí vai para a Catiusca, que ela trouxe o espírito da intimidade, e esse livro tem dado um nó na minha cabeça em diversos sentidos assim, pensando aqui no Brasil, a nossa realidade, eu penso, e aí você me trouxe a imagem da fala da professora Jândia, que é professora de educação lá na UFBA e mestra em capoeira, né, e também é devota da ancestralidade terreiro de Oxóssi, lá em Cajazeira 11 com o Babaluxá Takamutá, e ela chama sempre a atenção que quando a gente fala de ancestralidade, de falar da filosofia da capoeira ou qualquer uma outra filosofia envolvendo a ancestralidade, nunca perder de vista que a ancestralidade traz à tona aquilo que é pegado pelo patriarcado, que é a questão matriarcal. A ancestralidade, o alicerce da ancestralidade é o matriarcal. E isso é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos falando do movimento feminista, que a seu ponto está trazendo para a gente novos paradigmas de romper com o que está posto, de reeducar a gente, colocar a gente em questão de repensar novas epistemologias para poder sair do abismo do caos no qual nós nos encontramos. Então, acho que é tirar todo mundo da zona de conforto, né? No mesmo tempo, colocar, olha, isso aqui que você disse que não é conhecimento, que não é filosofia, traz uma proposta, né, que talvez sirva para mostrar qual o caminho do ser humano voltar a se humanizar novamente. Porque o mundo que nós estamos vivendo não podemos dizer que é humanizado. Se a filosofia ocidental diz que a sua proposta de pensar é soberana a uma filosofia da ancestralidade, então ela tem tido ao longo dos anos um caminho de fracassos. Porque ao olhar o retrato da sociedade, o que nós vimos aí é o que Saramago, né, denuncia lá na obra o Ensaio sobre a Cegueira, e parece que se a gente não buscar a ancestralidade, o fim que nos espera é justamente aquele. Né? Então, essa é a minha fala e novamente gratidão, né, pela presença de vocês. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Pablo. Dentre os outros, né, que eu tenho, já falei sobre e falou. Beleza. Senti contemplado aqui pela fala de vocês, aqui nesse sentido do Afro-América, né? E eu contemplado com o que vocês falaram, acho que tem um filósofo da América Latina que diz uma coisa, eu acho que tem a ver com o que vocês disseram, que é o Rodolfo Bush, né? Inclusive, o David Eduardo Oliveira cita o Bush na obra dele e diz assim, ó: viver é saber, saber é pensar sendo, conhecer é conhecer coisas, se conhece para viver, e não pelo mero feito de conhecer. E a pergunta que eu tenho para a Catiúcia gira em torno disso, né, desse tema aqui, porque me parece que as filosofias, tanto da América Latina quanto as filosofias africanas, elas não estão no âmbito como a filosofia ocidental, de serem apenas teorias, e teorias que estão aí alheias à vida. Muitas delas, me desculpem aí, não quero dizer falar isso de todas as filosofias ocidentais, mas muitas delas estão alheias, né? Porque eu não sei se a gente vai utilizar a crítica da razão pura no nosso dia a dia, mas talvez a gente use algumas coisas. Né? E então a pergunta seria essa: as filosofias da africana, como você está trazendo, elas estão muito
mais ligada com essa questão de não serem puramente só filosofias, mas serem vivenciadas. São filosofias que são vivenciadas, elas não são apenas teorias filosóficas. Seria a minha pergunta para você. Bom, boa noite, meu nome é Felipe, fico muito feliz com as apresentações. Então, para mim é muito difícil não falar de filosofia africana e não remeter ao pensamento latino-americano e brasileiro. Eu gostaria de saber, no meio dessa gama de filosofias, né, que foi constituído o Brasil, eu queria saber como o estudo da filosofia africana nos auxilia para uma compreensão da identidade brasileira. Ótima pergunta. Estou tentando responder ela na tese, tá? Então, bom, a primeira pergunta do Elias sobre o espírito da identidade. Bem, quando nós estamos falando de filosofia africana, falando de Sombofu, né, nós de fato estamos falando de uma perspectiva de vida ancorada na realidade africana. Então, totalmente desassociada do modelo de perspectiva de mundo que nós aprendemos até agora, que é esse modelo de mundo galgado numa experiência ocidentalizada, patriarcal. E de fato, quando nós estamos pensando o continente africano, que é matriarcal, ele parte de uma perspectiva feminina. Já vê, né? África é feminina, terra, água, são elementos de constituinte do ser que se dão a partir de uma perspectiva extremamente feminina. E eu faço uma filosofia feminina, faço uma filosofia a partir de uma perspectiva feminina. Feminina, não feminista, né? Justamente porque quando nós estamos pensando esse modelo de feminilidade que está construído nas experiências africanas, o feminismo ele não se adequa justamente porque o feminismo ele surge num contraponto ao patriarcado. Ele surge para que as mulheres tenham as suas garantias, né, enquanto sujeito, enquanto pessoas, frente a uma violência estrutural que o patriarcado construiu. Quando nós estamos pensando uma filosofia matriarcal, matrifocal, matrogestora, nós estamos pensando em Ma'at. Tudo deriva de At, né? Do sentido feminino gestacional do equilíbrio vital da vida, que pulsa o nosso coração e retroalimenta a nossa existência. E eu, enquanto mulherista africana, acredito que o mulherismo ele dá muito mais conta dessa realidade do que outras perspectivas emancipatórias que as mulheres estão sendo. Por quê? Porque a partir de um equilíbrio vital de existência feminino e masculino, como Ma'at, como Igbadu, né, que nasce nas filosofias africanas, o mulherismo ele pensa como que nós vamos nos reconstruir enquanto ser a partir de uma perspectiva do espírito, que é como fala Sombofu, dentro das experiências femininas que estão no continente africano. As mulheres, elas eram aquelas que organizavam e reconstruíam todo o território, porque elas levavam tudo nas costas? Não, porque elas eram aquelas que gestavam a potência de reconstrução do seu povo. Elas gestavam a reconstrução de organização civilizacional, porque do útero dela vem vida e filosofia é uma produção de vida, então uma produção feminina. Então, quando nós estamos pensando a filosofia africana feminina, a partir de uma perspectiva que nasce, a gente está pensando numa reconstrução humana a partir dessa realidade de mundo. Homem e mulher são categorias construídas no Ocidente. Nós estamos falando de seres que existem e coexistem em ancestralidade, em princípio uterino de vida. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a metáfora do sangue, que é
quando a nossa mãe está num processo de gestação e o primeiro elemento que nasce é o coração, porque ela recebe o coração de quem está trazendo no ventre, mulheres e homens recebem esse coração. Então, mulheres e homens não existem potência gestatora de novas perspectivas de mundo. Então, como que eu vou dizer, por exemplo, que uma mulher trans não é mulher? Ela é um elemento vital de construção da vida. Quem vai dizer o que ela é o Ocidente. A gente só quer potência de reconstrução. Então, trazer a filosofia africana, trazer esse elemento feminino, é uma perspectiva de trocar a chave. Pensar um outro modelo de humanidade. E aí, quando nós estamos pensando no espírito, é valorizar o que o espírito tem para te oferecer. A matéria está vinculada à razão, que está vinculada a essa ideia de uma cosmovisão que olha o outro, define e castra. Nós estamos falando da perspectiva de reconstrução de humanidade. E é isso que a filosofia africana se propõe. Não sei se eu consigo te responder. Vou te passar para você responder um pouquinho também, quer? Te respondi, não? E aí, se a gente for pensar em ensaios sobre a cegueira e ficar a vida inteira tentando olhar pelo olho do Ocidente, a gente vai olhar à frente e nunca vai ver nada além do que o Ocidente determinou de nós. Entendeu? É necessário uma reconstrução de humanidade. Não dizer que essas humanidades e essas epistemologias e essas filosofias que estão aí são insuficientes. Elas são uma conta de nós. O equilíbrio vital de Maat, por exemplo, é um equilíbrio dual. Se eu vivo o meu companheiro, e não estou falando do companheiro sexo-afetivo, né? Estou falando do meu companheiro em existência, que é o homem, ele precisa estar nesse mesmo lugar, porque todos vêm desse ventre inicial. Então é necessário voltar a uma perspectiva de um útero mítico. Quando nós estamos falando de sou um povo, estamos falando de abraça a comunidade, quando ela fala o nosso corpo enquanto espírito, ela está falando de Maat. Falar de Maat é o que o terreiro faz. É o que o terreiro faz. O Maia-Orixá gesta a reconstrução de um sujeito, mas o Babalorixá também gesta a construção de um sujeito. Então, categoria feminina e masculina é uma invenção do Ocidente para dominar e violentar pessoas. E aí, Pablo, sim, quando nós estamos falando de filosofia africana, nós estamos falando de uma filosofia que é uma filosofia que está na vivência, na experiência. E, de fato, a crítica da razão pura não vai dar conta nunca. E não tenha medo de dizer isso, tá? Isso não é um problema. Isso é uma constatação. Até mesmo porque esse modelo de ser que foi criado para essa realidade de mundo dá conta desses sujeitos, dá conta desses seres, não dá conta de nós. Né? Nunca deu e nunca dará. Por isso que há um descarrilhamento muito grande dentro da população negra. E aí eu queria te dizer assim, no Kemet existe uma prática chamada requete. O que é requete? Teófilo Obenga, nos seus estudos nas pirâmides, nas leituras dos papiros, ele descobre que existe uma palavra que tem o mesmo sentido que os gregos vão dar por filosofia, que é requete. O que é requete? É uma experiência de entendimento da vida a partir da vivência, a partir do entendimento. Então, para que eu reconstrua a minha vida, eu tenho que passar por esse momento mesmo de experiência, de vivência e de equilíbrio, meu e com o outro. Se ele não estiver bem, eu não estou, né? Porque é um equilíbrio harmônico também. E isso está presente, por exemplo, nas realidades ameríndias. Por isso que pensar a filosofia africana não pode pensar desconectado dos povos indígenas. É uma violência pensar a filosofia africana desconectada dos povos indígenas, principalmente no Brasil. Né? E no livro Olhares Negros e Representação, acho que é esse o nome da Bell Hooks, no Amarelinho, no último capítulo ela fala dessa relação. Então, é uma filosofia da vivência. Eu tenho um texto do Obenga que está no livro, no site Filosofia Africana, se você botar no Google, é um site que o professor Luan Nascimento selecionou todas as publicações de filosofia africana em África, em diáspora, e lá tem um texto traduzido pelo Vinícius, que é um texto que ele apresenta como é a construção de um ser
uma filosofia antiga, né? E, inclusive, o George James vai dizer que Sócrates ele morre justamente porque ele vai ao Tibete, ele aprende um modelo de filosofia, que é essa filosofia da vivência, essa filosofia da experiência com o outro, e quando ele volta para a Grécia, ele é lido como qualquer outra coisa que não é aquilo que estava sendo utilizado ali. Então, ele é convidado à morte. Esqueci o nome. Como que uma filosofia africana vai nos ajudar a pensar um modelo de identidade, né? Eu sempre digo que identidade pressupõe ser idêntico a alguma coisa. Quais são os modelos de identidade que nós conhecemos? São todos ocidentalizantes, são todos ocidentais. Identidade pressupõe idem a alguma coisa, idem a um modelo previamente já estabelecido. E as universidades, as academias fazem muito bem, elas nos apresentam isso e determinam um modelo de humanidade que dão suporte de garantia de uma humanidade que mantém essa identidade porque mantém esses sujeitos vivos, mas negligencia outros corpos. Quando nós estamos falando de filosofia africana, estamos falando de identidade, para além de pensar em identidade, nós estamos também pensando uma reconstrução de humanidade. Antes de pensar em identidade, é necessário pensar a humanidade. Quais são os modelos de humanidade que estão configurados para as pessoas pretas e para as pessoas indígenas? O professor Renato Bandeira ele vai dizer que tem um modelo de zoomorfização de sujeitos, que coloca esse sujeito como seres animalizados, que produzem um modelo mecânico de humanidade, mas nem assim são vistos como humanos, né? Se a gente trazer para a violência sistemática dos nossos corpos no cotidiano, a gente consegue entender o que está dizendo. Então, assim, a filosofia africana, ela contribui para a identidade porque ela contribui para uma reorganização dessa humanidade. Ela pensa um outro modelo de ontologia. E a partir desse outro modelo de ontologia, eu convido todos vocês a pensar essa identidade. Porque essa pergunta é a pergunta que paira para nós, né? Sim, e essa humanidade, ela vai se configurar sobre qual identidade? Sobre qual perspectiva? E aí, eu quando comecei a fazer a tese, por exemplo, eu queria estudar só Kemet. Eu estava lá no meu mundo de faz de conta, sentada na minha pirâmide belíssima, toda trabalhada no ouro, achando que eu ia só escrever sobre isso, né? O meu orientador é de Temple, na Filadélfia, ele falou, não faz sentido nenhum se você não pensar como você vai produzir uma identidade no Brasil, como que isso vai incidir diretamente nos seres brasileiros. E aí, o que eu tenho tentado pensar é que já existe um modelo de identidade nos territórios africanos e nos territórios indígenas que a gente vai precisar fazer uma investigação muito mais avançada, que estão totalmente ligadas aos modelos de filosofia que já se produzia na antiguidade, né? E que a ancestralidade possibilitou, através do curso do tempo, que isso não se perdia, porque a eternidade é um hoje, é um amanhã, né? Então, pensar um modelo de identidade para nós é pensar uma reconfiguração a partir de uma ideia de o que é ser preto e o que é ser indígena no território brasileiro. Aí, a partir disso, nós estaremos fazendo uma investigação de um modelo de identidade, né? Existe uma identidade muito particular aqui, que não dá conta nem das pessoas brancas, né? Nem dá conta das pessoas brancas. E uma coisa que o professor falou que eu achei incrível, assim, a filosofia africana é tão generosa que não pensa só nos africanos, né? Ela pensa numa reconstrução como um todo, porque é necessário uma reconstrução social. Então, pensar em identidade é algo que, se eu te desse uma resposta pronta, eu estaria sendo leviana. Uma vez que os estudos que têm se feito de filosofia africana é justamente tentar entender que identidade é essa que se produz aqui. E como que as filosofias produzidas ao longo do mundo, inclusive a filosofia ocidental, contribuiu para uma identidade. E é por isso que o Renato traz uma perspectiva de uma afroperspectiva. Pensar as perspectivas ameríndias dentro do quilombismo e dentro de uma realidade brasileira para pensar uma identidade negra, africana, indígena brasileira. É isso.